muitos egiptólogos, né, que se envolveram e se envolvem ali nas pesquisas ali naquela região, eles sabem disso, mas não contam, né, pelos motivos óbvios. Contém vários sarcófagos ali, que nada mais são do que recipientes, determinados locais ali, onde são guardados, ou eram guardados, documentos sobre a própria pirâmide, sobre a própria construção. Alguns desses documentos, eles não estão escritos, obviamente, porque não foram produzidos ali por seres humanos, embora houvessem seres humanos ali na construção, em uma tal de pedra moldavita. Alguns de vocês, pelo menos as pessoas que mexem com magia, essa coisa toda, ou aqueles entusiastas aqui de cristais, conhecem ou já ouviram falar sobre isso. Ela é como se fosse uma pedra vulcanizada, né? Ela é de vidro natural, supostamente, segundo a ciência, formado pelo impacto de meteoritos que caíram aqui na Terra, especificamente na Romênia. Cada história. Mas ao que a gente pensa saber, isso aqui faz bastante sentido, porque as tábuas esmeraldas, né, para quem conhece aqui os assuntos herméticos, as tábuas de Tote, né, aquelas que, lembram disso? Que está em cima, está embaixo, aquela coisa toda, estavam registradas em pedras moldovitas como essa, o que sugere que o registro naquela época era feito nesse tipo de dispositivo, que é absolutamente perfeito para durar no tempo. Abaixo desse processo existem outras câmaras dessa câmara subterrânea. Ali havia, e ainda há, bases militares subterrâneas, ao que a gente pensa saber, não são utilizadas hoje, porque estão muito danificadas, em função, inclusive, de dilúvio, a partir de 30 metros até 60 metros de profundidade, e contém inúmeros recintos e corredores ali dentro. Alguns chamam aquilo ali de o labirinto, tamanha quantidade de corredores, celas, portas e tudo mais. Uma base militar completa, com laboratórios, centros médicos, recreação, entretenimento, tudo mais, com uma tecnologia, obviamente, ocultada, e sistemas que atualmente eles estão todos desativados e os equipamentos profundamente danificados. Muito similar, inclusive, a que existe ali na montanha lá da Romênia, Monte Bucege, né? De um tempo para cá voltou essa conversa aqui falando sobre o Monte Bucege, como qualquer outra base da própria federação que existia e existe ainda aqui no nosso planeta. A entrada dessa grande base, ela fica ao lado pela esfinge. Aliás, na esfinge, bem ao lado da orelha da esfinge, tem uma entrada que dá acesso para ela de forma mais direta, né? Ainda mais abaixo de todo esse processo, de todo esse caminhar, estaria o túmulo real de Osíris. Quais as finalidades ou de todas as pirâmides? Como eu comentei com vocês, existe uma função secundária, que é a que eu disse até agora. Geradores de energia elétrica, baseada em energia livre de ponto zero, que acabam fornecendo energia para as instalações locais. No contexto ali, ela fornece energia para todo o Egito. Todas as casas daquela região, todas as habitações, elas tinham eletricidade nas casas naquela época. É sempre bom lembrar que nessa época aqui, o que havia ali de seres humanos era muito pouco numericamente pela quantidade de extraterrâneos que existiam. Uma energia, portanto, em nível planetário, parte dessa rede ampla de energias em todo o planeta, adaptada às frequências baixas de outro dispositivo muito complicado, que é a Lua. Lembre-se que eu falei para vocês que você faz gestão da corrente em frequência alta ou baixa. Esse processo já foi um processo inicial que foi criado para, em conjunto com o dispositivo chamado Lua, alterar a frequência do nosso planeta e trazer isso daqui para um processo de terceira densidade. No caso, em função de uma série de coisas, essa malha efetivada aqui pelas pirâmides não tem a sua utilidade, pelo menos não a sua utilidade plena,
hoje, servindo apenas como diapasão desse processo de baixa frequência, a Lua, que gera a barreira de Van Allen, e a própria mentalidade dos terranos, no caso nosso, que mantém isso aqui tudo numa terceira densidade. Esse processo, como eu comentei na época, era distribuído em frequência em nível global, manipulando em conjunto com outras pirâmides geograficamente distribuídas. Um portal dimensional e físico, inclusive para viagens astrais. Não eram tumbas ou locais astrológicos, ou seja lá o que o valha, embora na linha do tempo, pelas qualidades energéticas, frequências e vibracionais dali, aí sim houveram essas questões de sarcófagos, de reis e tudo mais, que com o andar aqui da nossa live você vai entender por que isso daqui acontecia. Também embaixo aqui desses processos, dessas bases subterrâneas com 2 níveis, um dispositivo de energia Tesla, se a gente pode chamar assim, foi, portanto, instalado, e esse conjunto todo potencializa viagens espaciais para todo e qualquer lugar que se queira, independente de qual seja esse lugar. Olha, e qual a densidade? Tem mais essa daqui. Sei o quanto que isso daqui pode chocar muitas pessoas, afinal de contas nós vivemos numa realidade com tantas e tantas e tantas restrições que isso parece uma pandomínia aqui de elucubrações que seja possível. Mas assim parece que o é. A função primária, portanto, das pirâmides não era gerar energia, como sugiro até agora, mas sim o seu uso principal era enquanto portal estelar, como acontece com toda e qualquer pirâmide. Esse processo gera, como um efeito colateral, um efeito secundário, gerar energia. Mas ele é um portal estelar, um mecanismo que permite, portanto, viajar para aqueles que tenham a competência dentro desses recintos, como, aliás, fazem até hoje. No caso de Kelps, não faz, porque ela está bastante danificada, mas as da Antártica são utilizadas 24 horas por dia. É o princípio, basicamente, que toda e qualquer nave estelar faz, que se mantém, inclusive, em uma determinada densidade que se queira. Você não apenas se desloca, embora se deslocar não é uma boa palavra, a gente precisa refletir um pouco nisso, porque tempo e espaço, como eles não acontecendo, simplesmente manifesta-se, acontece-se em um outro ponto, seja numa realidade de terceira densidade, quarta, quinta, pouco importa. O princípio é o mesmo. Potencializa, portanto, esse processo da energia psíquica da consciência, sejam seres humanos, reptilianos ou qualquer outro, algo que nós é mental e natural, de viajar astralmente, e que todas as pessoas têm aqui esse potencial. Evidentemente, uma pessoa que já seja mais descolada e experienciada aqui em viagens astrais, ali vai fazer isso com em 2 momentos, ali, muito rápido, realmente, em função de que o ambiente é perfeito para estar se fazendo isso daqui. Demanda, portanto, algum esforço mental da própria consciência, e esses portais estelares fazem com que aconteça isso. Tal qual buracos de minhoca, todos os portais, inclusive os naturais que existem aqui também na Terra, devidamente militarizados até hoje. Essa frequência interna que existe dentro de uma pirâmide, ela é muito maior que a da externa, aumentando uma conexão maior com a fonte. O que acontece dentro de um portal, particularmente das pirâmides, é que esse processo inteiro, absolutamente nocivo e tóxico, aonde nós vivemos, ali dentro traz uma reaproximação da consciência com a fonte, Deus, se você preferir. Isso faz com que essa ascensão aconteça. Embora ali em Kelps o que acontecia eram viagens astrais. O corpo ficava ali e a pessoa se deslocava para onde queria. Como não há tempo, quando ela retornava, tinham passado dias, semanas, meses, anos, tem de tudo um pouco, a depender das circunstâncias. A pirâmide, portanto, ela torna isso muito mais eficiente e amplificado dentro desse fluxo de energia positrônica pura que ele gera,
de frequência compatível diretamente com a nossa humana ou de qualquer outra raça que estiver lá dentro. Essa frequência positrônica, ela é muito positiva, em contraste com outras que nós convivemos 24 horas, como, por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi é muito invasivo, né? Muito destrutivo. Micro-ondas, roteadores de Wi-Fi, as torres de 5G, as infames torres de 5G, essa energia vibratória que acontece ali dentro, ela usa os mesmos princípios que eu acabei de dizer, mas ela não é tóxica, muito pelo contrário. Entra-se ali dentro e viaja-se simplesmente para onde quer que seja. E esse processo, embora choque muitas pessoas, é feito diariamente por vários e vários seres humanos, como eu e você, evidentemente, de outros níveis de elite aqui, militares, e forças e raças extraterrenas que daqui saem ou daqui entram dentro das suas agendas aqui. Agendas essas que eu gosto de chamar de agendas de controle. Portanto, deixando o corpo material, você viaja pelo astral, todo o universo. As pirâmides são, portanto, nesse contexto, amplificadores de consciência, aonde você deixa o corpo lá, no caso na Câmara do Rei, que era feito ali, né? Essa sala de controle era muito utilizada, inclusive, para esse processo, e você se projeta, né? Eles se projetavam astralmente para onde se quiser ir, fora do tempo, do espaço, retornando algumas horas depois.